A nossa bancada tem hoje dois economistas, Fernando Sampaio e Alexandre Schwartzman. Aumentar o desemprego poderia diminuir a inflação no país? Parece loucura, mas essa é a tese de alguns economistas. No Centro de Atendimento ao Trabalhador de São Paulo, a procura por emprego caiu 4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Já a oferta de vagas cresceu 28%. É pelo fato do trabalhador não ter a experiência exigida pela empresa, uma qualificação específica que a vaga precise. O ajudante de cozinha Natan, desempregado desde janeiro, já percebeu essa tendência. Vai fazer um curso para trabalhar como vigilante. Eu quero entrar nessa área para ter uma vida melhor, para oferecer para minha família, para minha esposa, entendeu? Com o mercado de trabalho aquecido, aumenta o custo com a mão de obra, que é repassado no preço final dos produtos. O resultado é que tudo fica mais caro e a inflação sobe. Por isso, há quem defenda aumentar o desemprego para controlar a inflação. Ele chega a ser quase que a única saída se você quiser, de fato, conter esse processo inflacionário, que é muito perigoso. A inflação, a gente passou muitos anos aí com taxas de inflações muito altas e isso é um veneno no bolso do trabalhador. Este economista discorda da ideia. O combate à inflação passa por retomada de investimentos, estrutura e produtividade. Estamos vivendo uma crise onde o setor público precisa exercer o seu papel, dar confiança, dar estabilidade, investir em infraestrutura, investir em formação de mão de obra, cortar os gastos. Por outro lado, o próprio setor privado, na medida em que se cria uma nova confiança, passa a investir, começa a existir mais consumo, mais investimento e a economia volta a crescer. Ricardo aprendeu isso da pior maneira. Engenheiro mecânico foi demitido porque a multinacional onde trabalhava decidiu fechar a linha de produção no país. O principal foi o custo Brasil de produção e a carga tributária. Fabricando esse produto na Itália ou na França, seria mais barato do que a produção no Brasil. E vocês, qual a opinião que vocês têm sobre esse assunto? A inflação é um mal aí de um tiro só, como diz aquele jovem economista, ou tem outros fatores aí que estão em jogo? Eu acho que é fundamentalmente o problema do mercado de trabalho, sim. A gente vê uma trajetória de crescimento de salários. Os salários vêm crescendo alguma coisa como 8%, 9%, né, na comparação com o mesmo período do ano passado. Produtividade, o produto por trabalhador, com boa vontade, cresce 1,5%. Então, obviamente, o custo por unidade produzida sobe, os setores onde ele pode ser repassado, que é tipicamente serviço, ele é repassado. Nos setores industriais, é curioso ver alguém ser demitido. No setor industrial acontece, como a competição é com preço lá fora, o que acontece é um aperto de margem. Então, na indústria nem tanto, mas no setor de serviços sim. Eu acho que esse é o principal fenômeno que está por trás da aceleração inflacionária do Brasil hoje. Você compartilha dessa ideia? Não, por duas razões. Primeiro, as informações sobre o mercado de trabalho são muito dispersas. As mais conhecidas, na verdade, só tratam das regiões metropolitanas, que são menos de 1/4 do país. Usando a pesquisa anual do IBGE, que pega o país inteiro, e a pesquisa do SEAD-DIESE, que é aplicada em 6 regiões metropolitanas, elas evoluem de forma muito parecida. Dá para identificar um aumento do desemprego a partir de fins do ano passado, estabilizando agora nas leituras mais recentes. E uma desaceleração dos aumentos salariais, dos salários de admissão que o cadastro do Ministério do Trabalho registra. Então, e um crescimento da inflação? A inflação agora subiu por outras razões, principalmente uma pancada no preço dos alimentos. Ano passado, o índice de preços atacados de bens agrícolas no Brasil subiu quase 20%. Mas a inflação dos alimentos ela não é diferente da inflação geral? Ela é um componente da inflação geral. E, claro, por exemplo, essa, sim, subiu. Aluguel tem muita indexação ao IGP, o Índice Geral de Preços. O Índice Geral de Preços, um pedaço importante dele é o preço atacado e um pedaço dele é preço de alimento. Então, o que era um problema de preço de alimento virou um problema de preço de aluguel. Então, existe realimentação. Mas teve um choque de oferta importante. O PIB da agropecuária argentina
caiu 11%. Do Brasil caiu mais de 2%, dos Estados Unidos também caiu. Então tem menos comida para se comprar. O preço subiu violentamente. Esse é um elemento. O outro é que o governo decidiu trazer a cotação do dólar da casa ali de 1,60, 1,70 para perto de 2. Isso no ano passado. Então foram 2 choques de custo sobrepostos. Os dois empurraram. Eu só quero chamar a atenção o seguinte: se a gente pega, por exemplo, as medidas de inflação que tiram exatamente alimentos, preços administrados, vou dar um número que eu estou com ele fresco na cabeça. A inflação total foi 6,59. A inflação tirando exatamente os preços administrados de alimentos foi 6,46. Não é que exatamente, por exemplo, sem qualquer efeito de preço de alimento, a gente está isso. Se olhar para o conjunto dos chamados núcleos de inflação... Mesmo que vocês olhem o preço dos alimentos, não tem que desconsidera exatamente esse tipo de coisa que varia de uma forma exagerada, né, os preços mais voláteis, a média desses núcleos está em 6,11. Quer dizer, a gente pode olhar a inflação do jeito que a gente quiser. Ela vai muito além da questão dos alimentos. Né, e ela reflete, acho que, olhar o que está acontecendo do lado dos serviços. Né? Então, o serviço está subindo, ele não está refletindo o preço de alimento, ele não está refletindo indexação, ele está refletindo o mercado de trabalho. Que... Alexandre, como a gente tem outras matérias, vamos poder continuar nesse assunto, eu só vou seguindo aqui.